Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda. Eu sou o Moacir aqui do canal Mensagens Kardecistas e hoje nós vamos refletir brevemente sobre um tema essencial para a nossa jornada espiritual: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Esse trecho do Evangelho, ele está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, e está nos itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que a fé é uma força que move montanhas, mas que para ser inabalável deve ser raciocinada. Ou seja, a gente não pode simplesmente aceitar crenças sem questionar ou entender. É preciso que a gente questione, entenda, tenha o espírito de aprendiz, que a gente pesquise. Não é porque alguém falou que está correto. E esse alguém pode ser um orador espírita, assim como eu, pode ser um padre, um pastor evangélico, alguém que a gente conheça por aí, alguém do nosso trabalho. Não é porque falou que está certo, não é porque falou que é verdade. A gente precisa questionar, entender, refletir, pesquisar, para que a nossa fé ela seja raciocinada, para que eu compreenda o que está sendo dito, reflita e faça as minhas próprias reflexões e conclusões. A fé cega, baseada em dogmas, ou seja, em verdades absolutas, pode se abalar diante das dificuldades da vida. No entanto, a fé que é construída sobre o conhecimento das leis divinas e a compreensão da realidade espiritual é firme e resistente. Kardec explica que a fé raciocinada é aquela que se sustenta pelo entendimento. Ele afirma: a fé sincera é sempre calma, permite enfrentar pacientemente as maiores dificuldades, sem desespero, sem hesitação. Isso nos mostra que a fé verdadeira é aquela que nos dá serenidade mesmo diante das adversidades. Porque se eu tenho fé, se eu compreendo o que eu estou fazendo neste plano, nesta encarnação, se eu compreendo que eu já tive muitas outras vidas como encarnado e vou ter outras milhares, talvez milhões, a gente não sabe o tanto que a gente vai demorar para evoluir e não precisar mais reencarnar, mas eu sei que esse é um pequeno trecho, um pedacinho da minha vida, de espírito imortal que sou. Logo, se acontece alguma coisa, uma adversidade importante, eu compreendo que é daquele momento. Não digo que a gente não vai sofrer, não vai ficar triste, mas a gente compreende que é do momento, como um dia ruim que a gente tenha na vida. Se a gente pega um dia só ruim da nossa vida e compara com 80, 90, 100 anos de vida, é muito pouco. E é a comparação que a gente deve fazer. Isso nos mostra que tudo que a gente precisa é ter fé, mas a fé a partir das nossas reflexões. Kardec, ele reforça essa ideia ao dizer que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso significa que a nossa fé deve ser capaz de resistir às mudanças e aos desafios do tempo, sempre baseada no entendimento e na lógica. Mas como alcançar essa fé inabalável? A resposta, ela está na transformação moral. Emmanuel, por Chico Xavier, nos lembra que a fé sem obras é morta. Ou seja, é necessário vivenciar a fé em nossas ações diárias, praticando a caridade, o perdão principalmente e os ensinamentos de Jesus. A fé verdadeira nos impulsiona a sermos melhores,
a buscarmos constantemente a nossa tão esperada reforma íntima. Além disso, a fé inabalável nos dá forças para enfrentar as provas da vida. Sabemos que vivemos em um mundo de expiações e provas e que as dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. É tudo lição. No entanto, com a fé em Deus e na justiça divina, podemos encarar essas dificuldades com resignação e esperança. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Valdo Franco, nos ensina que a fé é um processo de autoconhecimento e superação pessoal, nos ajudando a encontrar forças internas para superar os desafios. Em resumo, a fé religiosa, para ser inabalável, tem que ser raciocinada, vivida e transformadora. Ela nos traz a certeza de que, independentemente das circunstâncias, estamos amparados por Deus e pelas leis universais de justiça e amor. Que possamos, então, cultivar essa fé em nosso dia a dia, fortalecendo nossa confiança em Jesus, nossa disposição para o bem e compreendermos que a verdadeira fé é aquela que é vivida. É aquela que eu coloco a minha vida como um exemplo dos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo. Sempre digo que o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Por isso que a gente seja um exemplo na nossa vida, naquilo que a gente já consegue. Não precisamos nos penalizar por aquilo que ainda não conseguimos. Estamos em processo, estamos evoluindo e vamos evoluir. Que a gente seja um exemplo daquilo que já consegue ser de muito bom na nossa vida. Então eu espero que vocês leiam esse pequeno trecho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, itens 6 e 7. E nos encontramos quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, para mais reflexões sobre esse tema tão importante. Fiquem todos com Deus e até lá.